O aquecimento global é um fenômeno relacionado ao aumento da temperatura média do planeta, causando diversas catástrofes naturais e, consequentemente, o desaparecimento de espécies e o desequilíbrio em toda a vida do planeta. Este problema está relacionado diretamente com o acúmulo de gases relacionados ao efeito estufa, como o monóxido de carbono e dióxido de carbono. Esses gases são capazes de amplificar os resultados oriundos do efeito estufa, que possui um mecanismo de aquecimento do planeta em decorrência da absorção de energia da radiação solar. Com base nessa problemática, o objetivo do presente trabalho direciona-se ao uso de embarcados na monitoração dos gases que contribuem para o aquecimento do planeta, em especial o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, e de variáveis relacionadas, como a umidade e a temperatura. O dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, hexafluoreto de enxofre, SF6, e duas famílias de gases, hidrofluorocarbono, HFC, e perfluorocarbono, PFC, são os gases causadores do efeito estufa, que faz com que a Terra retenha mais calor que o necessário, causando um aumento de temperatura. Desses gases, o dióxido de carbono é o principal gás causador do efeito estufa, com participação em cerca de 60%, e essa taxa se deve principalmente à queima de combustíveis fósseis e tem se agravado devido às queimadas e desmatamentos. É importante ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural, sendo assim, o problema a ser combatido é a intervenção humana nesse fenômeno, sendo um dos grandes debates entre nações envolvendo negociações de acordos para o controle das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente. Ao longo do tempo, a sociedade humana foi marcada por diversos acontecimentos, como por exemplo o surgimento da indústria, que trouxe consigo diversos desafios e mudanças inimagináveis, como o crescimento descontrolado e a necessidade por energia, matérias-primas e o desenvolvimento de produtos químicos complexos, que causam um impacto significativo no meio ambiente e no mundo. Com o desenvolvimento da tecnologia, a saúde dos seres vivos que habitam o ecossistema terrestre, incluindo os próprios seres humanos, são impactados diretamente. Em uma matéria contida no site da Organização das Nações Unidas, intitulada Confira 5 gases poluentes que respiramos todos os dias, é citado que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente publicou dados indicando que a poluição atmosférica é responsável por cerca de 7 milhões de mortes e 90% da população mundial respira ar com níveis de poluentes que excedem os limites indicados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Metodologia. A seleção de contexto do projeto integrador foi determinada por meio de pesquisa bibliográfica e consulta aos alunos de outros polos em relação à relevância e pertinência do assunto abordado. Para tal, as seguintes estratégias foram adotadas. Pesquisa com a comunidade. O projeto de pesquisa realizou consultas à comunidade externa por meio da aplicação de formulários. O espaço amostral da comunidade foi definido de modo a englobar alunos de outros polos e pessoas da sociedade em geral. E consulta à literatura. O embasamento técnico do presente documento fez-se valer de consultas à literatura para que pudesse ser consubstanciado. Por meio das pesquisas às fontes mencionadas, o projeto foi realizado sob um contexto prático, acadêmico e tecnológico. O intuito do trabalho engloba a necessidade de difusão de conhecimento entre comunidades científicas e acadêmicas, além de disponibilizar um projeto à sociedade que possa ser utilizado na melhoria das condições de vida, principalmente para gerações futuras, e conservação do planeta e meios naturais. As etapas destinadas à coleta de dados e determinação do contexto baseou-se nas técnicas de ouvir e interpretar. Dessa forma, o trabalho torna-se uma fonte de conhecimento relevante e que pode impactar um grupo grande de sociedade de forma positiva. A aplicação do formulário foi utilizado como forma de consulta e de percepção sobre a opinião pública relacionada ao tema abordado, de modo a atingir o maior número possível de pessoas. O documento foi fornecido em comunidades online de alunos e entre outros grupos sociais. O intuito da aplicação ter sido feita de forma tão ampla retrata a necessidade de se obter resultados a partir de uma amostra que represente de melhor forma possível a população acadêmica e da sociedade, visando assim contribuir com o conhecimento para todos que se interessarem pelo assunto. Essa é a solução final. Ela consiste dos 3 sensores para detecção de gás, mais o sensor para detecção de umidade e temperatura. Junto a eles tem o SP8266 e mais o multiplexador que foi necessário, porque o 8266 tem apenas uma entrada analógica. Eu vou ligar o sistema
É importante notar que antes do sistema ligar, o servidor está desligado, a gente não tem carga nenhuma de endereço web. A partir do momento em que o sistema é ligado, é possível ver que o sistema ele começa a carregar os dados que vêm dos sensores, passam para o ESP32 e são alocados em uma espécie de servidor interno dele. Todos os dispositivos conectados a essa rede conseguem ver essa página. É interessante notar que o primeiro dado ali do CO2 e o último dado que seria da qualidade do ar, eles foram alterados propositalmente para demonstrar que esses sensores eles possuem uma espécie de calibragem. Atrás deles tem uma espécie de um resistor, onde pode ser feita uma calibragem com o aparelho previamente configurado. Além disso, o sistema também possui uma integração com Node.js a fim de ser utilizado para captura de dados. Desde o ponto em que eu dou start aqui no servidor, como uma espécie de um gateway conectado à rede local, eu começo a pegar esses dados que vêm do dispositivo e consigo alocar esses dados, assim como apresentado durante o trabalho. Esses dados podem ser processados posteriormente a fim de se obter padrões e insights de tudo isso. Aqui eu vou abrir o TXT, ó. Todos os dados são registrados, como a coleta está sendo feita muito próxima uma da outra, esses dados estão vindo com o mesmo valor. Esses dados são os mesmos registrados na página web. Esse é o nosso dispositivo, proposto como solução final, e o intuito dele é que seja utilizado na monitoração de gases poluentes e também na aquisição de dados para que sejam processados futuramente.